povo do Senhor, onde está o povo que Deus escolheu nesta manhã para ouvir e assistir esta live. Que Deus quer falar com você nesta manhã. Você, povo de Deus, você que está aí, triste, cabisbaixos, Deus quer falar com você nesta manhã, como também quer falar comigo, porque quando nós estamos Deus mostra uma palavra para nós, com certeza Deus está falando comigo também. Então Deus quer falar comigo e com você nesta manhã, amém? Esta manhã de terça-feira, 21 de setembro, como é maravilhoso nós estamos aqui a alcançar este dia, esta hora, este momento de escutar e de falar com o Papai do Céu, aquele que te escolheu, aquele que, mesmo antes de você gerar no ventre da sua mãe, Deus já conhecia você, Deus já sabia que tinha preparado para você, amém? Louvado seja Deus. E é motivo de alegria mais uma vez estar aqui fazendo esta live, falar de Jesus, falar daquele que me escolheu, porque não foi eu que escolhi, mas Ele sim me escolheu, por isso estou aqui nesta manhã. Porque de mim nada sou, mas Deus me escolheu e por isso estou aqui nesta manhã. Sou grata ao meu Deus por isso. Muitos não dão nada por mim, mas Deus, sim, Deus nos escolheu. Deus, às vezes, pega aquele lá do monturo, do lixão, aqueles que ninguém dá nada por ele, e faz dele príncipe e princesa. Aleluia. E eu estou aqui sim, nesta manhã, não para falar nada de mim, mas para falar do nosso Deus, aquele que me escolheu para estar aqui nesta manhã, e aquele que Deus escolheu para estar ouvindo esta mensagem. Porque se você está aí ouvindo, curtindo esta mensagem, é porque Deus quer falar com você, amém? Louvado e agradecido ao nosso Deus, aquele que nos escolheu primeiro, aquele que nos escolheu e nos guarda todos os dias. Somos gratos ao Senhor pela noite que nos concedeu e pela manhã a qual nós levantamos e abrimos nossos olhos. Temos que ser gratos a Deus por isso, porque sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. E é motivo de alegria, meus amados e queridos irmãos, nós estamos na presença do Senhor, e onde Deus está, onde Jesus está, há fartura de alegria, porque não tem lugar para maldade, não tem lugar para tristeza. Onde Deus se encontra, ali tem alegria, tem paz. E estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. Louvado seja Deus. E eu vim trazer uma pequena palavra que se encontra em Eclesiastes, uma palavra bem conhecida, uma palavra bem conhecida. Creio que não todos conhecem, mas nós sabemos que a palavra, nós lemos ela, cada vez elas nos dão um entendimento diferente. E a palavra que eu vou ler nesta manhã, que o Senhor me deu para ler nesta manhã, se encontra em Eclesiastes 5, e o versículo 1. Louvado seja Deus. No versículo
1 até o 6. Até o 7, perdão. E diz o Senhor nesta manhã, para mim e para a sua meditação: guardar o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer. Louvado seja Deus. Aqui, guardar o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Muitas vezes nós oferecemos algo que não vamos cumprir. Então, se nós oferecemos algo para Deus, temos que cumprir. Assim é para outra pessoa. Se nós prometer, temos que cumprir. Temos que ser fiel a Deus. Louvado seja Deus. E aqui ele diz: ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não saibas que fazer mal não te precipite com a tua boca, e nem o teu coração se apressem a pronunciar, para lavrar alguma diante de Deus, porque Deus, aleluia, Jesus, porque Deus estás no céu e tu estás sobre a terra. Assim seja poucas as tuas palavras, porque dá muitas ocupações, vem os sonhos e a voz do tolo, da multidão e das palavras. Louvado seja Deus. E o 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, louvado seja Deus, algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo, o que voltar e pagar. O melhor é que não volte dos que voltareis, e não cumprireis, e não consenta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante dos anjos que foi erro. Louvado seja Deus. Foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra da tua mão? Porque com a multidão dos sonhos e a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, o que eu pude entender nesta manhã, que Deus, Ele não se agrada de sacrifício de tolo. Ele diz aqui que é melhor ouvir do que sacrificar. Se nós não podemos cumprir o que prometemos, é melhor que nós não prometa. Deus, Ele fala nesta manhã com pessoas, até mesmo para mim. Temos que pensar bem antes de falar. Temos que pensar bem antes de soltar a palavra fora. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele conhece os meus e os teus pensamentos. Mas o diabo, ele não sabe. O diabo, ele só sabe se você lançar a palavra fora. Porque o diabo não sabe o que você pensa. O diabo não sabe o que se passa no teu coração. Mas ele coloca a dúvida. Ele coloca a incerteza. Mas ele não sabe o que você pensa.
Mas Deus, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Então Deus, Ele fala nesta manhã para mim e para você: não prometa o que você não pode cumprir. Se você fizer um voto, trate em cumprir. Louvado seja Deus. Então, se você não pode cumprir com o voto que você faz, não cumpra. Perdão, não prometa e não faça. Porque Deus, Ele sabe quando você está fazendo alguma coisa de coração. Se você está fazendo de coração, Deus sabe. Mas quando você está falando só da boca para fora, Deus também sabe. Então não adianta você prometer aquilo que você não vai ter como cumprir. E não vai ter a responsabilidade de cumprir. Porque o teu coração está cheio de dúvida. A tua mente não está contrita naquilo que você está prometendo. E Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque quando Deus, Ele promete, Ele cumpre. Se Deus te prometeu algo, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Ele vai conceder o que Ele te prometeu. Porque Ele não é homem para mentir. Então, se você não pode cumprir o que prometeu, pense muito bem antes de prometer o que você não pode e não quer fazer. Louvado seja Deus. Porque se você prometer, se você fazer um voto com Deus, você tem que cumprir. Tem que pagar o voto. Ou você paga o voto, ou você vai sofrer as consequências. Louvado seja Deus. E aqui, meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor é bem clara quando ela diz: guardar o teu pé quando entrares na casa do Senhor, na casa de Deus. Porque chegaste para ouvir. Eita glórias! Para ouvir é melhor do que oferecer. É melhor você ouvir. A palavra do Senhor, ela diz que nós temos que ouvir muito e falar pouco. Porque quando nós falamos, o diabo sabe. Por isso que Deus diz, temos que ouvir. Ouvir é melhor do que oferecer. Porque se você oferece e não cumpre, é isso que o diabo quer. É isso que o diabo faz. E aqui, meus queridos, que eu pude entender no versículo 1, ele diz: guardar o teu pé no atos ocultos, consistias na apresentações do sacrifício. Muitas vezes nós fazemos uma foto com Deus, muitas vezes nós prometemos algo para Deus e não cumprimos. Ali é só naquela hora, quando nós estamos naquela aflição, nós estamos naquela agonia, prometemos algo para Deus. Deus, eu prometo fazer isso e aquilo. Aí quando nós estamos na boa, nós esquecemos que prometemos aquilo para Deus. Mas Deus não esquece. Deus, Ele não esquece de nada. Muitas vezes nós sofremos as consequências dos nossos atos. Por quê? Porque nós somos desobedientes. Por causa da nossa desobediência, nós sofreremos coisas terríveis. Mas nós o quê? Não enxergamos. Nós não vimos aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós sabemos que Deus, Ele não é brincadeira. Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele promete, Ele cumpre.
Então nós temos que fazer, temos que prometer e cumprir. Se você não pode cumprir com o que prometeu, então não prometa, não faça voto. Louvado e engrandecido é o Senhor. Sei que tem pessoas que vê esta live, não olha, passa. Mas se fosse para falar coisas do mundo, ouviria esta live. Muitos não dão crédito à palavra do Senhor, mas isso não, todos nós sabemos que esse dia não é diferente como o de antes, no tempo da Arca de Noé. Muitos davam bebê, casamento, dançando, fazendo isso e acontecia. Não é diferente agora. Nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, pregando a palavra da salvação, dizendo que Jesus não tardará a voltar para buscar a sua igreja. Mas muitos não dão atenção, não dão ouvido à palavra do Senhor. Por quê? Porque eles acham que isso não é verdade, é coisas de crente, que os crentes são tudo bando de louco. Mas nós sabemos que não é loucura coisíssima nenhuma. Nós que lemos a palavra do Senhor, que temos Deus como o nosso Salvador, nós sabemos que o que nós estamos falando não é nada de nós mesmos, mas o que está escrito na palavra do Senhor. E nós estamos vendo aí, meus queridos e amados, que tudo está escrito na palavra do Senhor. Lá em Apocalipse está tudo acontecendo e ainda não é o fim. Coisas terríveis ainda estão por vir. E você que está firme na rocha, continue firme na rocha, porque dias piores estão a vir. Louvado seja Deus. E aqui o que diz: apresentações do sacrifício de acordo com as leis mosaicas e na ida aos astros do templo em Jerusalém. Apesar do novo seguia os rituais. Salomão ressaltou que se ninguém deveria se distrair se o Altíssimo ou se comportar de forma imprópria na presença do Altíssimo, como essa instrução torna-se importante em uma sociedade cada vez mais irreverente, a ousada que justifica a sua ação, sobre o pretexto da liberdade, os princípios sagrados de referência a respeito a Deus, aleluia, Jesus, a sua palavra e a sua casa não se modernizará, mas continua, oh glória a Deus, continua os mesmos que quem não os considera se colocar em descrito como o Senhor. Louvado seja Deus. Meus amados, nós vimos que a promessa que Deus tem para nós é maravilhosa. É promessa de salvação para aqueles que permanecem, para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que vive na presença do Senhor. Aquele que não desvia nem para um lado e nem para o outro.
que olhe somente para o alvo que é Jesus Cristo. Não dê atenção às coisas do mundo. Não dê atenção a conselhos que lhe leve para a perdição. Não perca a sua salvação. Não perca a sua alma. Porque nós estamos perto. Estamos perto do Senhor. Aquele que renunciar a si mesmo e se entregar de corpo e alma ao Senhor. Deus, Ele é justo e fiel para nos ouvir, para atender às nossas petições. Mesmo nós sendo tão falhos como somos, mas Deus, Ele é fiel para conosco. Louvado seja Deus. E o versículo 2, ele diz, 2 ao 5, ele diz: promessa precipitada, Deus nos exalta a fazermos somente o voto que possamos cumprir. Deus, ele diz que nós temos que fazer somente aquilo que nós possamos cumprir. Se nós não podemos cumprir com o voto que desejamos fazer, é melhor não prometer e não fazer, porque Deus, ele cobra. Deus, ele cobra hoje ou mais amanhã, mas ele vai lhe cobrar aquilo que você prometeu e não cumpriu. Porque nós podemos até esquecer, mas Deus, ele jamais esquece. E aqui ele diz: cumprir em reverência ao Altíssimo. Devemos nos dirigir a ele com consciência. Com consciência. Temos que ter consciência daquilo que nós fazemos, consciência daquilo que nós prometemos, para que nós não se arrependa, para que nós não venhamos esquecer do que prometemos para o Altíssimo. Porque Deus, ele não é o homem, ele é Deus, ele é o Altíssimo, aquele que está acima de todas as coisas. Consciência e sensatez, porque é comum alguém lhe prometer algo meio empolgação e depois de um tempo não se lembrar. Nós não gostaremos disso. Se alguém prometer algo para você e não cumprir, esquecer, você não vai gostar. Você vai dizer: fulano prometeu isso para mim e não cumpriu. Fulano prometeu ser fiel a mim e continua fazendo as mesmas coisas, ou mesmo até pior. Você não vai gostar disso. Assim é o nosso Deus. Você prometeu servir Ele com honestidade, com fidelidade, fazer a obra do Senhor. Seguir a Ele com honestidade e não está fazendo. Não é diferente conosco. Se algo prometeu para nós e não cumpriu, nós não gostamos, nós não fica bem. E assim é o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas nos céus e na terra. Se você fez uma promessa para Deus e não cumpre, Deus está triste, Deus se entristece. Porque Deus, ele é fiel para conosco. Quanto prometeu viver em santidade? Quantos promete para Deus? Eu vou viver em santidade. Eu vou te servir enquanto vida tiver. Eu vou fazer a tua vontade, ó Deus. Eu vou fazer aquilo, Senhor, para o Senhor. Eu vou plantar semente. Plantar semente é ide, fazer o ídio a toda criatura. É plantar aquela semente. Nós plantamos uma semente e vem outra pessoa e rega. Aí vem o Senhor e dá o crescimento. Isso que Deus quer de nós, que nós levamos esta mensagem,
que nós falamos de Jesus. Se Ele nos escolheu, foi para isso. Porque nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Poucos querem falar de Jesus, poucos só querem receber. Mas fazer algo para Deus não quer. Louvado seja Deus. É isso que Deus quer de nós. A honestidade, a fidelidade. Acreditar que Ele pode salvar, que pode libertar. Que nós seja obediente a Ele. Porque, meus amados, nós sabemos que a fé e a obediência, elas duas andam juntas. Se você tem fé, mas não faz a obra do Senhor, não adianta de nada. E assim é a obra. Se você fizer a obra, mas não crendo que aquilo ali ela vai progredir, também não adianta. O lavrador, ele planta uma semente, coloca ela debaixo do chão ali, com aquela quintura, broca, derruba, uma simulação que eu estou fazendo, broca uma roça, toca fogo, ali vai colocar aquela semente debaixo daquela terra. Por quê? Porque ele acredita que Deus vai colocar chuva sobre a terra e aquela semente vai crescer. Aquela semente vai nascer e vai crescer e vai dar o fruto. Assim somos nós, o escolhido do Senhor. Ele nos chama para que nós venhamos dar fruto, para que nós venhamos falar dele, que nós venhamos falar que Jesus, só Ele é quem salva, só Ele é quem liberta. Não para que nós possamos ficar sentada de cabeça baixa. Deus te chamou para você trabalhar, para você fazer a obra, para você vir plantar a semente, para que esta semente venha dar fruto. Porque nós sabemos que aquela semente que é plantada e ela cresce, ela não dá fruto, vai cortada e jogada lá, depois tocada fora. Assim são aqueles que são chamados de Deus, mas não faz nada para ganhar almas para o reino do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui é santidade, mas levar uma vida em mentira. Eita, Deus maravilhoso é esse. Em pecado, o que Deus promete cumprir. Deus promete cumprir. Assim também deve agir os seus filhos, que somos nós. Se nós prometemos para Deus ser fiel, viver em santidade, ganhar alma para o reino do Senhor, temos que cumprir. Porque para isso Deus te chamou, para isso Deus te escolheu, para isso Deus te criou. Não para fazer a vontade do mundo, fazer a vontade do diabo lá fora, não. Deus te chamou, Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Para quê? Para você fazer a vontade dele. Servir ele com fé. Fazer a obra. Ganhar alma para o reino dele. Não foi para você ficar sentada. Louvado seja Deus. E é isso, meus queridos e amados, que Deus manda falar nesta manhã. Para mim e para você. Que você prometeu a Deus algo e não cumpriu. Deus manda dizer nesta manhã, cumpra com aquilo que você me prometeu. Porque Ele cumpre o que promete. Se você pediu algo para Deus, Ele vai prometer. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então não tarde em cumprir o que prometeu para Deus. Porque Deus, Ele não é brinquedo. Deus é Deus. E nós nada somos. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. E nós sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Porque se hoje você está aí, respirando, foi Deus que lhe deu esse ar que você está respirando. Esse fôlego de vida, foi Ele quem te deu.
Então seja grato. Cumpra o que você prometeu a Ele. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Um bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que Deus em Cristo abençoe a minha e a tua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.